O mercado futuro está aos poucos deixando de ser um bicho de sete cabeças acessível apenas aos grandes investidores. A Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, criou em 2004 contratos mini de Ibovespa, o índice que reúne as principais ações da Bolsa. Esse formato é mais barato e com ele você pode negociar com menos recursos. Entrar nesse tipo de aplicação é uma forma de conseguir proteção contra os riscos do mercado. O investidor precisa analisar se a bolsa vai cair ou subir até a data do vencimento do contrato, que acontece a cada 2 meses. Se acredita que o mercado vai subir, o aplicador compra o Ibovespa Futuro Mini. Mas se avalia que a bolsa irá cair, ele vende os contratos. No caso do investidor que estiver comprado, ele ganhará dinheiro se tiver adquirido o índice a 34 mil pontos, por exemplo, e a Bovespa subir para 35 mil pontos. Isso quer dizer que ele vai comprar na data final, por 1.000 pontos a menos, algo que já vale mais. Para o vendido, o raciocínio é inverso. Ele se dispõe a vender o Ibovespa a 35 mil pontos, por exemplo. Se a bolsa cai a 34 mil pontos, ele ganha, pois vende mais caro. Mas essa conta é feita todos os dias, e não só no final do contrato. Os ajustes são diários, ou seja, se houver perda, os recursos precisam ser pagos no mesmo dia. Caso contrário, o ganho diário também é depositado na conta do cliente. É importante lembrar que esse tipo de aplicação não é para novatos. Especialistas dizem que o ideal é se arriscar nesse terreno apenas depois de acumular 3 ou 4 anos de experiência no mercado financeiro. O ideal também é operar com uma margem bastante confortável. Isso significa colocar apenas 2% ou 3% de seu dinheiro nessas operações. Para saber um pouco mais sobre o funcionamento dos contratos mini, nós vamos conversar com o diretor de pregão da BMF, José Carlos Branco. Branco, qual foi a intenção da BMF ao lançar esse tipo de contrato? A BMF, através dos contratos minis, ela procura disseminar a cultura de derivativos, que é um mercado, eu diria, sofisticado e através do contrato mini, que ele representa, para os ativos que a gente autorizou a negociação, ele representa 10% do contrato padrão. Então, o tamanho do contrato, a gente imagina, está atraindo o pequeno investidor. Quais são os tipos de contrato mini? A BMF autorizou a negociação, o contrato mini de dólar, que é de 5 mil dólares, o contrato mini de índice, que é 1/20 do valor do contrato padrão, o contrato de café, que são 10 sacas de 60 quilos de café, representando 10% do contrato padrão, e o contrato de boi gordo, que são 33 arrobas, e o contrato padrão são 330 arrobas. Quais são os passos que o investidor deve dar para entrar nesse mercado? Bom, em primeiro lugar, ele pode acessar o site da BMF ou diretamente o site de uma corretora de mercadorias, e lá ele vai ter o caminho, todo o caminho para operar o mini. Então ele vai, ao ingressar no site da corretora, ele vai estar sendo orientado para ler a cartilha de orientação ao investidor, o regulamento de operações do mercado mini, e a partir daí, se ele tiver o interesse de operar os mercados, ele vai fazer uma ficha cadastral, que ele pode também fazê-lo via internet, vai oferecer eletronicamente os dados pessoais para a corretora. Posteriormente, ele comprova esses dados através do envio de documentos originais para a corretora, e o passo seguinte é o depósito das garantias, que são diferenciados para cada um dos contratos, para ele poder operar. Uma vez depositado o valor da margem para ele operar cada um dos contratos, a corretora libera uma senha de acesso ao sistema. Com essa senha de acesso, ele não depende de mais ninguém. Ele pode ir direto no order book, do boi ou do dólar, aquele contrato que ele tiver disposto a negociar, e colocar uma oferta ou agredir uma oferta de compra ou de venda existente naquele mercado. E que tipo de investidor pode participar desse mercado?
Bom, na verdade, qualquer investidor pode participar dos contratos mini. Um exemplo clássico que a gente pode citar, ele é voltado para o pequeno investidor, né? E um exemplo que a gente pode dar é alguém que tenha mandado o filho estudar no exterior, né? E aí ele tem um dispêndio de dólar. Então, o contrato mini de dólar, por exemplo, permite, tá, que essa pessoa faça um hedge, ela faça uma garantia, ela precifique o dólar que ela vai ter que pagar lá na frente. Quais os riscos desse tipo de investimento? Que cuidados que o investidor deve ter? Como eu disse, para ele começar a operar, ele tem que dizer que ele leu a cartilha do investidor, que ele conhece o regulamento de operações, e nesse documento a gente tem explicitado todos os riscos que ele corre ao operar o mercado mini.